Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, caro seguidor, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Hoje temos um especial microfones. Embora eu não seja propriamente formado em som, tenho 25 anos de experiência em ensino de música, 30 anos de estrada a utilizar microfones, muitas gravações. Tenho então aqui as bases para te trazer o vídeo que tu precisas, especialmente se fores músico e queres gravar ou queres tocar. Isto porque vou ter também um especial microfones a pensar nos youtubers, nos podcasters. Fica então atento ao canal e subscreve para depois não perderes então esses vídeos. Vamos lá. Em relação à construção, os microfones dividem-se em 3 grupos. Os dinâmicos, os de condensador e os de fita, que não tenho aqui nenhum para te mostrar, mas de qualquer modo o nosso vídeo vai se debruçar sobre estes, que é aqueles que vais certamente utilizar mais. Os microfones dinâmicos caracterizam-se por serem microfones passivos, não precisam de qualquer alimentação. Ainda em relação à construção, eles têm uma cápsula dentro da qual está uma membrana e uma bobine, normalmente em cobre. Já os microfones de condensador caracterizam-se por serem microfones ativos. Eles precisam de ser alimentados para funcionar. Podem ser alimentados ou com pilha, ou com USB, no caso dos microfones com USB, ou então podem ser alimentados, e normalmente é isso que acontece, ou pela interface ou pela mesa de mistura com a opção dos 48 Vs. Quando vires um botãozinho que diz mais 48 Vs, é mais 48 volts, que é a alimentação que eles precisam, deverás pressionar esse botão para que os micros possam ser ativados. Na mesa de mistura tens normalmente também essa opção, ou para a mesa toda, ou se for uma mesa mais profissional vais ter essa opção por secções ou por canal. Ainda em relação a estes microfones na construção, eles têm uma membrana que se pode ver aqui circular. Este é um microfone de membrana larga e estes são microfones de membrana pequena, porque obviamente se percebe dada a dimensão do microfone. Estes microfones são também microfones mais sensíveis, com os quais deves ter mais cuidado se o tiveres em mão. Enquanto um microfone dinâmico, se cair, poderá não lhe acontecer nada, já um microfone de condensador, se cair, poderá ficar danificado de forma irreversível. Tem então cuidado, ou mais cuidado, com este tipo de microfone. Em relação à captação, vais normalmente ouvir falar de padrão polar, que é o que o microfone capta, que ângulo é que ele capta e em que direção é que ele capta. Os microfones dinâmicos são microfones unidirecionais. Eles captam numa direção. Captam para a frente e tendem a rejeitar tudo o que é o som traseiro. E dividem-se em vários grupos. Os cardioides, que são os que captam mais a zona frontal. Os supercardioides, que já têm um ângulo um pouco mais fechado, mas capta ligeiramente atrás. E há ainda o grupo dos hipercardioides, que tem ainda o ângulo mais apertado, mas também um pouco mais de captação traseira. Já os microfones de condensador têm outras possibilidades de captação. Podem ser cardioides, captando então para a frente, podem ser supercardioides também, podem ser omnidirecionais, que é um micro que capta a toda a volta, e podem ser, por exemplo, também figura em 8, que é um micro que capta, é bidirecional, ele capta à frente e capta atrás. Ou podem ser, por exemplo, microfones estéreo, em que tens a sensação, quando estás a ouvir, que há qualquer coisa que vem da esquerda e qualquer coisa que vem da direita. Alguns microfones mais profissionais têm ainda a possibilidade de escolheres a polaridade. Por exemplo, este microfone, que é um Audio-Técnica 2050, tem a possibilidade de escolher aqui com um switchzinho que polaridade é que eu quero. Eu posso escolher que é o cardioide, se estiver a utilizá-lo, por exemplo, a gravar uma voz ou fazer uma emissão de rádio em que apenas falo eu, vou utilizar o cardioide. Se eu, por exemplo, tiver uma entrevista e só tiver um microfone e que tenho várias pessoas à volta de uma mesa, devo usar o omnidirecional. E se eu tiver a fazer, por exemplo, um podcast, uma entrevista com 2 pessoas e que só tenho um micro, posso usar o figura em 8, o tal bidirecional, que é, ao colocar o microfone aqui, ele vai captar de frente a minha voz e vai captar da outra pessoa também
de forma frontal. Relativamente à utilização, que é que micro deve escolher e para quê? Estes micros, os dinâmicos, são micros que podem estar sujeitos a uma grande pressão sonora. Já os de condensador são mais frágeis e devem ser utilizados para sons com menos pressão sonora. Por exemplo, vamos imaginar que queres cantar. Poderás utilizar ao vivo, normalmente, um dinâmico em estúdio, especialmente se for, por exemplo, uma cantora de jazz, por exemplo, já irá certamente utilizar um microfone de condensador. Mas ao vivo, se calhar, já poderá usar um dinâmico. Se quiseres, por exemplo, micar, como se diz, que é colocar o micro, se quiseres, por exemplo, micar um amplificador de guitarra, vais utilizar, obviamente, um dinâmico. Se quiseres micar o amplificador de baixo, normalmente não o vais micar. Usa-se aquilo que se chama uma DI, que falarei também noutro vídeo. Se quiseres, por exemplo, micar um coro, o que é que vais usar? Vais usar preferencialmente, porque queres ter as vozes todas por igual, vais utilizar provavelmente 2 ou mais microfones de condensador e que sejam omnidirecionais. Apresentando os microfones que tenho aqui, que são dos modelos mais conhecidos à face da Terra, temos então o microfone provavelmente mais utilizado na voz em todo o mundo, que é o cardioide Shure SM58. A sua versão supercardioide, que é o Beta 58. Ainda da Shure, que vais poder usar no amplificador de guitarra, por exemplo, ou usa-se muito para captar instrumentos, é o Shure SM57, que é cardioide, e a sua versão supercardioide, que é o Beta 57A. Este microfone mais pequenino que tenho aqui é o Sennheiser E604, que é muito utilizado para captar, por exemplo, os timbalões da bateria, até porque tem um acessório para prender. No bombo, estes são provavelmente os 2 microfones mais utilizados. Deste lado tenho o AKG D112, que é um cardioide. Já deste lado tenho o Beta 52A da Shure, que é um microfone supercardioide. Este microfone é um dos microfones mais utilizados para captar, por exemplo, um acordeão, para prender num instrumento de sopro, numa percussão. É o Audio-Técnica AT35. Há a versão ainda mais profissional, que é a AT350. Este, no entanto, já é um microfone muito bom. Tenho ainda aqui nos dinâmicos o AKG D5, que é um supercardioide e que é um microfone que te aconselho se não tiveres possibilidade de comprar estes, porque é um microfone que é praticamente metade do preço, mas já é um microfone muito profissional. Deste lado, se tu quiseres captar uma bateria, se reparares, há sempre 2 microfones em cima. É o que chamam os overheads, são microfones para captar o ambiente, os pratos, mas o som ambiente que emana da bateria. Este é uma excelente opção, é o AKG C1000S e é também muitíssimo utilizado. Estes microfones mais pequeninos, eles parecem iguais, mas se reparares a cápsula é diferente. É um microfone que é o AKG SE300B, em que o corpo é igual, mas há 3 modelos de cápsula. A CK91, 92 e 93. O que é que muda? A polaridade, mais uma vez. Por exemplo, este aqui é o 91, que é cardioide. Este é o 93, é supercardioide. E há ainda o CK92, que é omnidirecional. Se quiseres, por exemplo, captar um coro, o CK92 será uma excelente opção. Lembro-me, por exemplo, que este microfone no Big Brother, quando andavam a captar tudo o que as pessoas diziam na casa, era o microfone que era utilizado. Este microfone é um microfone de entrada de gama, mas era o que tinha aqui para te mostrar como microfone estéreo. É um microfone que, como vais perceber, vai-te captar a esquerda e a direita e depois vais perceber isso na coluna. O que está mais à esquerda vais ouvir mais na coluna da esquerda e o que estava mais à direita vais ouvir mais na coluna da direita. Este é um microfone, o tal microfone que eu tenho aqui com USB, é um Superlux. Este caso é o cardioide e este, como já te falei, tem várias possibilidades de polaridade, é um micro muito versátil, ok? Que podes usar em estúdio em múltiplas funções.
Em relação à proximidade, os microfones dinâmicos são colocados sempre mais perto da fonte, sendo que se estiverem muito próximos, ou quanto mais próximos estiverem, maior reforço de grave têm. É por esse motivo que vês, por exemplo, normalmente os cantores de heavy metal a cantarem quase com o microfone dentro da boca. Porquê? O microfone acaba por ir buscar um grave que eles gostam, mas que a própria voz até não tem. É fruto desse aproximar. Já os microfones de condensador são microfones mais para captar à distância ou a uma certa distância, sendo que, por exemplo, em relação à fonte, se o microfone estiver a direito, os agudos e os graves são captados por igual na proporcionalidade das características do microfone, mas se houver uma inclinação, tende a perder os agudos. Espero que este vídeo tenha sido útil. Relembro que brevemente vou ter outros tutoriais com microfones, um também dedicado aos microfones sem fio. Não te esqueças de subscrever o canal, se gostaste, colocar like e partilhar a toda a gente. Foi mais um tutorial das produções balsâmicas. Até à próxima!